Plano Bíblico, dia 27 de julho, Ezequiel 25 a 27 e Provérbios 27. Provérbios 27. Não te gabes do dia de amanhã. Não te gabes do dia de amanhã, porque não sabes o que ele poderá engendrar. Que seja o outro que te louve, não a tua própria boca. Um estranho, não teus próprios lábios. Pesada é a pedra, pesada é a areia, mais pesada ainda é a cólera de um tolo. Crueldade do furor, ímpetos da cólera. Mas quem pode suportar o ciúme? Melhor é a correção manifesta do que a amizade fingida. As feridas dos amigos são provas de lealdade, mas os beijos do que odeia são abundantes. Saciado o apetite, calca aos pés o favo de mel. Para o faminto, tudo o que é amargo parece doce. Um pássaro que anda longe do seu ninho, tal é o homem que vive longe de sua terra. Azeite e incenso alegram o coração. A bondade de um amigo consolam a alma. Não abandones teu amigo, o fiel de teu pai. Não vás à casa do teu irmão em dia de aflição. Vale mais um vizinho que está perto que um irmão distante. Sê sábio, meu filho, alegrarás meu coração, e eu poderei responder ao que me ultrajar. O homem prudente percebe o mal e se põe a salvo. Os imprudentes passam adiante e aguentam o peso. Toma a sua veste, porque ficou fiador de outrem. Exige que o penhor que deve aos estrangeiros. Quem desde o amanhecer louva seu vizinho em alta voz? É censurado de o ter amaldiçoado? Goteira que cai de contínuo dia de chuva. É mulher litigiosa. Tudo é a mesma coisa. Querer retê-la é reter o vento, ou pegar azeite com a mão. O ferro com o ferro se aguça. O homem aguça o homem. Quem trata de sua figueira, comerá seu fruto. Quem cuida do seu senhor, será honrado, como o reflexo do rosto na água. Assim é o coração do homem para o homem. A morada dos mortos e o abismo nunca se enchem. Assim os olhos do homem são insaciáveis. Há um crisol para a prata, um forno para o ouro. Assim o homem é provado pela sua reputação. Ainda que pisastes um insensato num triturador, entre grãos, com um pilão, sua loucura se separaria dele, não se separaria dele. Certifica-se bem do estado do teu gado miúdo. Atende aos teus rebanhos, porque a riqueza não é eterna, e a coroa não permanece de geração em geração. Quando se abre o prado, quando brotam as ervas, em vez recolhido o feno das montanhas, tens ainda cordeiros para te vestir, e bodes para pagares um campo. Leite de cabra suficiente para teu sustento, para o sustento de tua casa e a manutenção das suas servas. Ezequiel capítulo 25. Oráculo contra as nações. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, volta a tua face para os amonitas e profetiza contra eles. Dize-lhes: escutai a palavra do Senhor Javé. Eis o que diz o Senhor Javé, porque dissestes: que bom! Quando da profanação do meu santuário, quando da devastação da terra de Israel e da deportação da casa de Judá. Por isso vou entregar-te aos filhos do Oriente, que estabelecerão em tua morada os seus acampamentos, e plantarão aí as suas tendas. Eles comerão teus frutos, beberão teu leite, farei de Rabá um parque de camelos, da terra dos amonitas um aprisco de ovelhas. Assim sabereis que eu, o Senhor, que sou eu, o Senhor. Eis o que diz o Senhor Javé. Por que batestes palmas e batestes com o pé? Por que manifestaste riso e desdém pela terra de Israel? Por isso vou estender minha mão contra ti.
entregar-te à pilhagem das nações e suprimir-te dentre os povos, expulsar-te de tua casa e aniquilar-te. Assim saberás que eu sou o Senhor. Oráculo contra os moabitas. Eis o que diz o Senhor Yahvé. Visto que Moabe e Seir dizem, a casa de Judá é igual a todas as demais nações. Eu vou, eu mesmo, abrir o flanco de Moabe. Arrebatando suas cidades, todas as cidades do seu território, o ornamento da terra, Bet-Gesimote, Baal-Meon e Cariatarim. Eu o dou assim como a terra dos amonitas, em possessão aos filhos do Oriente, a fim de que Amon não mais seja mencionado entre as nações. Assim exercerei meu juízo sobre Moabe, e ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Oráculo contra os edomitas. Eis o que diz o Senhor Yahvé. Já que Edom exerceu sua vingança contra a casa de Judá e se tornou culpado, tomando vingança, por isso, oráculo do Senhor Yahvé, vou estender a mão contra Edom, exterminar deles animais e homens, e transformá-lo em um deserto. Em seguida, desde Temã até Dadã, tombarão sobre o gládio. Exercerei minha vingança contra Edom, pela mão de Israel, meu povo, que os tratará segundo o meu furor. E eles saberão o que vale minha vingança. Oráculo do Senhor Yahvé. Oráculo contra os filisteus. Eis o que diz o Senhor Yahvé. Já que os filisteus exerceram vingança, usaram de cruéis represálias com o coração cheio de desprezo, e em seu ódio inveterado procuraram destruir tudo, por isso, oráculo do Senhor Yahvé, estenderei a mão sobre eles, exterminareis os cretenses e farei perecer o que resta no litoral. Exercerei sobre eles uma vingança terrível, furiosos castigos, e quando eu executar sobre eles minha vingança, saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 26. Oráculo contra Tiro. No 11º ano, no 1º mês, a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Filho do homem, sabes que Tiro disse de Jerusalém? Ei-la quebrada, a porta dos povos. É para mim que ela vai voltar-se. Vou me enriquecer. Ela foi devastada. Por isso, eis o que diz o Senhor Yahvé. Tiro é contra ti que irei. Vou suscitar contra ti nações tão numerosas quanto as ondas que o mar levanta. Elas destruirão muros de Tiro e demolirão as torres. Varrerei dela o pó e dela farei uma rocha desnuda. Ela será no meio do mar, um lugar onde se estendem as redes. Sou eu quem declara, oráculo do Senhor Yahvé. Ela será a presa das nações. Suas filhas em terra firme serão mortas pelo gládio. E se reconhecerá que sou eu o Senhor. Eis o que diz o Senhor Yahvé. Do norte, mando contra Tiro, Nabucodonosor, rei da Babilônia, o rei dos reis, com parelhas, carros, cavaleiros e massa enorme de tropas. Ele matará pela espada tuas filhas que estão em terra firme, comandará o bloqueio contra ti e construirá aterros contra ti, e contra ti empunhará o escudo. Quebrará teus muros a golpes de arietes, e seus engenhos demolirá tuas torres. Tão numerosos são os seus cavalos, que sua poeira te envolverá. Tremerão tuas muralhas, aos embates de seus cavaleiros, das engrenagens de seus carros, quando ele entrar por tuas portas. Como se entra em uma cidade conquistada. Com os pés dos seus cavalos, calcarás todas as suas ruas. Passará teu povo a fio de espada. Teus imponentes obeliscos religiosos serão arremessados por terra. Serão pilhadas as tuas riquezas, pilharão tuas mercadorias, serão demolidas as tuas muralhas, arrasados os teus luxuosos palácios. Tuas pedras, tua madeira, tua caliça serão lançadas ao mar. Falei calar a voz dos cânticos,
mas não se escutará o som das tuas harpas. Farei de ti uma rocha nua, um lugar onde se estendem redes. Tu não serás jamais reconstruída. Sou eu, o Senhor, que o digo. Oráculo do Senhor Javé. Eis o que diz Tiro, o Senhor Javé. Ao estrondo de tua queda, quando estiverem gemendo os feridos, e quando se proceder a mortandade em teu seio, as ilhas tremerão. E quando se proceder a mortandade em teu seio, as ilhas tremerão. Descerão ao seu trono os príncipes do mar, deporão seus mantos, deixarão suas vestimentas bordadas para demonstrar seu espanto, para se assentarem no chão, e, consternados com o que vivem, tremerão sem parar. Proferirão a teu respeito este cântico fúnebre, como perecestes, habitante dos mares? Cidade altiva, tão poderosa no mar, com teus habitantes que faziam temer, por todos os povos marítimos. Eis que tremem as ilhas desde o dia de tua queda. As ilhas do mar estão aterrorizadas com o teu destino. Eis o que diz o Senhor Javé. Quando eu tiver feito de ti uma cidade deserta, semelhante às cidades despovoadas, quando eu tiver feito com que o abismo venha sobre ti e as grandes águas te houverem coberto, eu me precipitarei com os que descem a fossa, com as gentes de outrora. Irei instalar-te nas moradas infernais, nas solidões eternas, com os que descem ao túmulo, a fim de que não sejas mais habitada. Quando eu devolver o esplendor à terra dos vivos, de ti farei objeto de horror, não mais existirás. E quando alguém te procurar, não mais serás encontrada. Oráculo do Senhor Javé. Ezequiel, capítulo 27. Cântico fúnebre sobre a queda de Tiro. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Tu, filho do homem, entoa um cântico fúnebre sobre Tiro. Dize a cidade, Tiro assentada à borda do mar, comerciando com os povos de inumeráveis ilhas. Eis o que diz o Senhor Javé. Tiro, tu dizes, sou um navio de beleza perfeita. No coração do mar está o teu domínio. Teus construtores acabaram o teu esplendor. Fizeram a tua quilha com cipestre de Sanir. Tomaram um cedro do Líbano para te fazerem um mastro. Com carvalhos de Bazã te fizeram os remos. Teus bancos eram de marfim, incrustados em madeira das ilhas de Cetim. Teu velame era de linho do Egito, tecido para servir de pavilhão. A púrpura violeta e o escarlate das ilhas de Elisa formavam uma tenda. As gentes de Sidônia e de Arvade eram teus remadores. Os mais hábeis de Semer te serviam de pilotos. Os velhos de Gebal, experientes, lá estavam para consertar as tuas fendas. Todos os navios do mar com seus marujos vinham a ti para fazer tráfico. As gentes da Pérsia, da Lídia e da Líbia serviam em teu exército. Suspendiam em ti o escudo e o capacete. Davam-te prestígio. Os filhos de Arvade e teu exército guarneciam tuas muralhas, e os gamadianos estavam de prontidão sobre as torres. Penduravam seus escudos em toda a extensão dos teus muros e completavam a tua beleza. Tarsis negociava contigo toda espécie de riqueza, pagando as tuas mercadorias com prata, ferro, estanho e chumbo. Javã, Tubal e Mozoque traficavam contigo e te traziam, à guisa de moedas de câmbio, escravos e objetos de bronze. As gentes de Bet-Togorna pagavam com cavalos de raça, cavalos de sela e mulas. As de Dadã traficavam contigo, seu mercado se estendia a inúmeras praias, e te davam em pagamento presas de marfim e de ébano. Edom fazia contigo comércio de uma multidão de víveres, e te pagava com rubis, púrpura, bordados, linho fino, corais e rubis. Judá e Israel também traficavam contigo e te forneciam trigo de Minite, cera, mel, azeite e bálsamo.
Damasco era teu cliente devido à multidão de teus produtos e de tuas variadas riquezas, e pagava em vinho de Elbom e lã de Saar. Dan e Javã de Uzal te forneciam ferro polido, caça e caná aromática, como mercadoria de troca. As gentes de Dadã faziam contigo comércio de mantas para cavalo. A Arábia e todos os príncipes de Cedar traficavam contigo os cordeiros, carneiros e bodes. Os mercadores de Sabá e de Reema faziam negócios contigo e te pagavam com perfumes de primeira qualidade, com gemas de todo gênero e com o ouro. Arã, Quene, Éden, os mercadores de Sabá, da Assíria e Quelmade faziam negociação contigo, de objetos de luxo, mantos de púrpura ou bordados, tecidos de variegadas cores, sólidas cordas trançadas que serviam de objeto de troca. Os navios de Tarsis vogavam a serviço de teus negócios. Ficaste cheia, ficastes por demais pesada no seio dos mares. Conduziram-te os teus remeiros até as grandes águas. O vento do Oriente quebrou-te no coração do mar. Tuas riquezas, teus viveres, teus produtos, teus marinheiros e pilotos e consertadores de navios e corretores, todos os guerreiros que possuías contigo e a multidão que tinhas a bordo foram tragados pelo mar no dia do teu naufrágio. Aos gritos de teus marujos tremeram as plagas. Então desceram do navio todos os remadores, os marinheiros, os pilotos do mar ficaram em terra. Eles fazem ouvir sobre ti o seu pranto com gritos amargos. Cobrem sua cabeça com poeira e rolam na cinza. Rapam a cabeça por tua causa. Vestem sacos. Eles te choram com um coração angustiado em amarga lamentação. Em sua aflição, entoarão uma oda de fúnebre sobre teus males, e a seguinte eleja. Quem era semelhante a Tiro, agora emudecia no meio do mar. Quanto aos seus comerciantes, saíam das ondas, abastecias os povos, pela multidão das tuas riquezas e de teus viveres. Tu enriquecias os reis da terra. Agora que naufragastes no mar, sepultada no fundo das ondas, tua carga e teu equipamento estão sepultados contigo. Todos os habitantes das ilhas estão apavorados com o que te aconteceu. Seus reis estão tomados de terror, sua fronte está abatida. Os mercadores dos povos estrangeiros assobiam ao ver-te. És objeto de terror, aniquilada para sempre.